E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje a gente vai começar a se aventurar pelo incrível mundo da bioquímica e nossa primeira cadeia metabólica é justamente uma das mais importantes para a manutenção da vida na Terra. Eu estou falando da fotossíntese. Mas antes da gente começar, nosso ritual muito mais que padrão. Se você é novo, é nova por aqui, boas-vindas mais que dadas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda demais o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. A fotossíntese é uma via metabólica exclusiva dos seres autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Ela concentra energia em matéria orgânica, essa matéria orgânica que é produzida pela via e pode ser utilizada tanto pelo próprio autótrofo quanto também pelos heterótrofos, ou seja, a fotossíntese gera o fluxo de energia das teias e cadeias alimentares que nós temos em todo o planeta. Quando a gente fala o termo fotossíntese, a gente está falando, na verdade, um termo que vem de dois termos gregos. E aí eu tenho photos, que significa luz, e sintitenai, que significa produção. A pronúncia de sintitenai, não sei se é bem essa, o meu grego é pior que o meu javanês, então vocês vão ter que se convencer dessa pronúncia que por acaso deve ser porca. Se algum grego for ver esse vídeo, ele com certeza vai me criticar. Mas o que interessa pra gente é que a união desses dois termos tem um significado muito próximo de produção pela luz. E por que isso acontece? Porque a cadeia metabólica que a gente conhece como fotossíntese vai captar energia luminosa e vai convertê-la em energia química que será armazenada dentro de um açúcar, um glicídio, que geralmente a gente representa como a glicose. E entender a fotossíntese como produção de glicose é um excelente ponto de partida, não está errado, mas a gente vai ver no decorrer desse vídeo que não é bem assim que as coisas funcionam. Então vamos começar do início. Quem vai fazer a fotossíntese são principalmente as plantas e as algas. E elas só conseguem realizar essa via metabólica porque elas possuem no seu citoplasma uma organela conhecida como cloroplasto. Já conversamos a respeito dela aqui, não é nada novo para vocês. Para a gente só relembrar, o cloroplasto é uma organela formada por uma dupla membrana e no seu interior nós temos bolsinhas achatadas e empilhadas. Cada bolsinha dessa nós conhecemos como tilacoide. E é na membrana das tilacoides que nós vamos encontrar o pigmento clorofila, fundamental para poder captar a luz, para poder absorver a energia luminosa, mas também fundamental para dar a cor verde às plantas. A planta é verde porque ela tem clorofila. E aí, olhando para a imagem, fica obviamente mais fácil de lembrar. Então eu tenho aí um esquema de um cloroplasto, dá para ver perfeitamente a dupla membrana que o limita e no seu interior a gente então tem o empilhamento das tilacoides, que são as estruturas que vão iniciar o processo de fotossíntese. Eu digo iniciar porque o processo de fotossíntese ele é dividido em duas fases, em duas partes. A primeira é a fase fotoquímica, também conhecida como fase do claro ou fase clara. A segunda é a fase química, também conhecida como fase escura ou fase do escuro. A primeira fase, a fase fotoquímica, vai acontecer na tilacoide. Isso acontece porque a clorofila consegue absorver o espectro visível que nós temos na luz. Para você que não reconhece o espectro visível, eu estou falando basicamente de todo aquele espectro de luz que oferece a nós as cores que nós conseguimos enxergar. E ela vai absorver principalmente os dois extremos do espectro, aquela região próxima a 400
entre 400 e 500 nanômetros e a região próxima a 700 nanômetros. E aí é muito importante a gente falar isso, porque no meio dessa régua, desse espectro visível, está a cor verde, lá pelos 500, entre 500 e 600 nanômetros. E esse espectro, essa parte do espectro, muitas vezes é refletido pela clorofila. E como se reflete essa parte do espectro, a luz que chega aos nossos olhos quando nós olhamos para uma planta tem a reflexão da cor verde e por isso enxergamos as plantas como verdes. Olha só a imagem que eu trouxe para vocês, só para ilustrar essa situação. Então eu tenho a luz incidindo sobre a clorofila e eu tenho então a absorção dentro desse espectro visível da parte mais próxima aos 400 nanômetros e da parte mais próxima aos 700 nanômetros, refletindo o meio. E é justamente esse verde responsável pela cor das plantas, esse verde refletido. Agora, falando de uma maneira mais técnica, para a gente poder compreender passo a passo do processo de fotossíntese, a gente tem na membrana tilacoide, onde tudo se inicia, os fotossistemas. Fotossistema 1 e fotossistema 2. Cada fotossistema é formado por duas regiões. Uma que eu vou chamar de complexo antena, que vai receber, captar a luz, e outra que eu vou chamar de centro de reação. Quando a gente recebe a luz no complexo antena, a gente vai ter uma excitação da clorofila. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Os elétrons da clorofila vão se excitar e eles vão acabar saindo da molécula, carregando bastante energia. Quando a gente fala dessa excitação, no fotossistema 1, ela vai acontecer com comprimento de onda próximo a 700 nanômetros ou mais. Já no caso do fotossistema 2, a gente vai ter essa excitação acontecendo com frequências iguais ou inferiores a 680 nanômetros. E apesar da gente chamar de fotossistema 1 e fotossistema 2, a gente querer simplesmente ordenar as coisas, né? O 1 vem antes do 2, aqui para a fase fotoquímica a gente vai inverter a situação. Nós vamos começar o processo no fotossistema 2. É ele que vai dar o nosso start quando a luz atingir o seu complexo de antena e então excitar a sua molécula de clorofila. Os elétrons bastante energizados não vão conseguir ficar na molécula, então eles vão ser passados para uma cadeia transportadora de elétrons. Ao mesmo tempo, nesse mesmo fotossistema, o fotossistema 2, a gente vai observar um processo conhecido como fotólise da água. Nós vamos quebrar a molécula de água e vamos liberar 2 íons hidrogênio, um átomo de oxigênio. E aí vem a questão, né? Se eu libero 2 íons hidrogênio, o ideal não era que eu liberasse um íon oxigênio com uma carga -2? Não vai acontecer isso, porque essa carga -2, os 2 elétrons serão liberados de maneira diferente, de maneira individual. Então a fotólise da água vai dar como resultado 2 íons hidrogênio, um oxigênio e 2 elétrons. Esses elétrons, eles vão ser transportados para poder cobrir os elétrons que a clorofila perdeu. É fundamental, porque afinal de contas eu preciso ter aquela clorofila recebendo de novo luz para poder continuar. Agora, os elétrons que a clorofila perdeu, esses sim vão entrar na cadeia transportadora de elétrons e vão chegar lá no fotossistema 1. A energia que a gente tem nesses elétrons do fotossistema 2 durante esse transporte, ela vai ser passada para os íons hidrogênio, para que os íons hidrogênio fiquem dentro da tilacoide. Só que tem uma questão, eles gostam, na verdade, é de sair, e só existe uma passagem para essa saída, e essa passagem é uma ATP sintase, uma enzima que produz ATP. Então,
carregando essa energia. Na hora que o íon hidrogênio for sair da tilacoide, for para o lado externo, ele vai passar pela ATP sintase e vai produzir então ATP. Esse ATP é importante para a segunda fase da fotossíntese. Os elétrons que vão chegar no fotossistema 1, eles vão ser utilizados para cobrir os elétrons que o fotossistema 1 vai perder. Como assim? O fotossistema 1, ele também recebe luz, ele também vai ter excitação na sua clorofila e ele também vai ter os seus elétrons perdidos por essa excitação. Os elétrons que chegam do fotossistema 2, eles chegam já descarregados, porque a energia foi perdida no transporte. Dessa forma, eles conseguem cobrir os elétrons que a clorofila do fotossistema 1 perdeu, e assim fica tudo muito bem equilibrado. Só que os elétrons que o fotossistema 1 perdeu, bastante carregados, vão também entrar numa nova cadeia transportadora de elétrons, e quando eles chegarem na última etapa desse transporte, eles vão simplesmente se juntar com a NADP e vão permitir que essa NADP, que está numa forma oxidada, reduza e simplesmente capture os hidrogênios que foram perdidos, que foram originados da fotólise da água. Então, a NADP vira NADPH, capturando esses hidrogênios. E aí, o sistema é todo reiniciado, a gente começa tudo de volta, porque os elétrons das clorofilas foram devidamente repostos e a gente pode, então, continuar com todo esse processo da fase fotoquímica. Para ficar fácil, porque afinal de contas são muitas pequenas etapas, eu trouxe para vocês uma imagem para a gente poder compreender bem, para a gente poder visualizar como funciona a fase fotoquímica. Vamos dar uma olhadinha nela aí. Eu tenho aí o fotossistema 2 e o fotossistema 1 e tenho também a ATP sintase e a fotólise da água. Tudo bem representado. Agora vamos ver passo a passo. Então eu vou ter a luz chegando no fotossistema 2 ao mesmo tempo que eu tenho a fotólise da água, liberando elétrons que vocês já podem ver subindo para a clorofila, subindo para o fotossistema 2 e também liberando oxigênio, átomos de oxigênio e íons hidrogênio. 2 átomos de oxigênio vão formar o oxigênio molecular, e é justamente esse oxigênio que é liberado que a gente utiliza na nossa respiração. Os íons de hidrogênio, eles tendem a sair desse processo, dessa estrutura da tilacoide, e eles são colocados para dentro o tempo inteiro com a energia que nós temos transferida do elétron que saiu da clorofila do fotossistema 2 e está caminhando para o fotossistema 1. Esses íons de hidrogênio, então, vão passar pela ATP sintase e vão formar ATP, que vai ser utilizado na fase escura, na fase química propriamente dita. Uma vez que os elétrons, então, chegam no fotossistema 1, eles vão passar por uma nova cadeia transportadora de elétrons e no final dessa cadeia eles vão tirar a NADP da sua forma oxidada e vão colocá-la na sua forma reduzida. Para isso, então, ela forma a NADPH, capturando hidrogênios que foram obtidos lá da fotólise da água, e essa NADPH também será encaminhada para a fase escura, para a fase química da fotossíntese. E aí é bastante importante mostrar que quando a gente fala desse processo, a gente está utilizando os dois fotossistemas. E aí a gente tem um processo que nós chamamos de transporte acíclico dos elétrons. Por que transporte acíclico? Porque o elétron que sai de um lugar não volta para o mesmo lugar. Pode acontecer do fotossistema 1 fazer todo um processo sozinho, gerando ATP, mas nesse caso, quando ele age de maneira solitária, nós não vamos ter a geração de NADPH, porque
não temos a fotólise da água porque ela acontece no fotossistema 2. Quando nós temos o fotossistema 1 agindo sozinho, então fazendo essa excitação e fazendo com que aquele elétron excitado volte para a sua clorofila e ele gere apenas o ATP, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de transporte cíclico, tá? Dentro da fotossíntese. Então, o acíclico usa os dois fotossistemas, começando do 2 depois do 1, e o cíclico usa somente o fotossistema 1. Uma vez que eu tenho, então, ATP formado, tenho NADPH totalmente reduzida, eu vou pegar esses produtos da fase fotoquímica e vou levar para a fase química, para a fase de escuro, que é uma fase que eu também posso conhecer como fixação de carbono, tá? E o nome é bastante significativo, porque é agora que a gente vai formar as moléculas orgânicas. Quem vai fazer essas moléculas orgânicas é um ciclo conhecido como ciclo de Calvin-Benson, que é uma via metabólica que vai ter o tempo inteiro reinício, então ela não para. A gente não tem, como acontece em vias lineares, um produto, um substrato inicial que vai gerar um produto final. Aqui no caso, eu tenho um processo que está o tempo inteiro acontecendo, tá? Esse ciclo de Calvin-Benson, tá? Ele vai começar quando o dióxido de carbono, o famoso CO2, entrar nesse ciclo e se juntar com uma molécula de 5 carbonos conhecida como ribulose 1,5-fosfato, também conhecida como RuBP. Essa reação ela é mediada por uma enzima conhecida como rubisco, e essa enzima então vai fazer essa união transformando uma molécula de 5 carbonos em uma molécula de 6 carbonos com a adição do CO2. E aí, o resultado dessa fixação vai fazer, então, com que essa molécula de 6 carbonos seja hidrolisada. E no momento que ela é hidrolisada, ela vai formar duas moléculas de 3 carbonos. Afinal de contas, 6 dividido por 2 é 3, tá? E essas moléculas de 3 carbonos são conhecidas como 3-fosfoglicerato, que a gente pode chamar pela sigla PGA, tá? O PGA vai dar continuidade no ciclo de Calvin-Benson e vai formar, então, uma outra molécula que é a gliceraldeído 3-fosfato. Guardem esse nome porque não vai ser a primeira vez que nós vamos ouvi-lo durante os nossos estudos de bioquímica, tá? O gliceraldeído 3-fosfato, que você também pode resumir como PGAL, tá? Ele sim vai gerar as moléculas orgânicas que nós temos para poder fazer lá os açúcares, né? As moléculas orgânicas que vão dar base nos açúcares, tá? E para que a gente possa fazer a transformação da PGA na PGAL, nós precisamos utilizar o ATP e a NADPH que foram formadas lá na fase fotoquímica. Uma vez que eu tenho, então, o gliceraldeído 3-fosfato, a PGAL formada, eu vou conseguir, então, fazer duas coisas. A primeira, então, como eu já disse, formar as moléculas orgânicas. As moléculas que vão formar os açúcares, que vão dar todo o start na cadeia alimentar, que vão nutrir as plantas, gerar energia para as plantas e para os animais fazerem, então, suas funções fisiológicas. Já a maioria do gliceraldeído 3-fosfato, a grande parte deles vai formar novamente ribulose 1,5-fosfato para poder dar continuidade no ciclo de Calvin. E aí é importante dizer que as moléculas que vão formar açúcares não vão formar exclusivamente a glicose. Elas podem formar a glicose, a sacarose, elas podem formar amido, tá? A maioria, na verdade, das moléculas vai formar sacarose e não glicose, tá? É importante a gente dizer isso. Amido e sacarose são bem mais focados que a própria glicose. Agora, para resumir tudo que eu disse, vamos dar uma olhadinha nesse esquema que traz o ciclo de Calvin-Benson todo organizadinho para vocês.
Então vamos aqui com bastante calma, tá bom? Eu tenho embaixo do gás carbônico, e é por aqui que eu vou começar, um parênteses escrito 3x. Por que isso? Porque eu preciso, para fazer todo esse ciclo, de 3 moléculas de gás carbônico, beleza? Bem, ele vai entrar, vai se juntar com a ribulose 1,5-bifosfato e vai gerar uma molécula de 6 carbonos que logo é quebrada em 3-fosfoglicerato. Quando eu quebro essa molécula, se eu tinha 3 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de ribulose, eu quebrei no meio, eu vou ter então 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Aí eu vou utilizar a energia do ATP, os fosfatos inorgânicos do ATP, que eu criei, que eu formei lá na fase fotoquímica, e vou formar 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Essa molécula vai pegar o hidrogênio que estava lá na NADPH, vai liberar os seus fosfatos inorgânicos e vai formar, então, 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. A partir desse momento, eu posso seguir 2 caminhos. 1/6 do gliceraldeído formado vai dar origem aos açúcares. 5/6 vai continuar no ciclo de Calvin-Benson, vai perder fosfato, vai adquirir moléculas de água, né? Ele vai passar por um processo de hidratação, e aí essas moléculas vão formar ribulose 5-fosfato. 5 moléculas de gliceraldeído formam 3 moléculas de ribulose 5-fosfato, que vão gastar um pouquinho mais de energia, vão adquirir fosfato inorgânico para poder formar 3 moléculas de ribulose 1,5-fosfato, que vão dar reinício ao ciclo, capturando, fixando as moléculas de gás carbônico e reiniciando todo o processo. Se eu pensar agora num resumo para a fotossíntese, fazendo então uma reação, uma equação química, eu posso dizer que a fotossíntese, dentro dos moldes que a gente viu agora, dão 3 moléculas de gás carbônico mais 3 moléculas de água, que vão gerar uma molécula de gliceraldeído, que é essa molécula de 3 carbonos, mais 3 oxigênios. Só que o que a gente geralmente faz? A gente duplica essa fórmula para formar a glicose. Aí eu fico com 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água, dá uma glicose mais 6 moléculas de oxigênio. Por esse motivo, como eu acabei de falar para vocês, que a gente forma muito mais sacarose e amido do que glicose propriamente dita, por esse motivo eu disse para vocês que essa fórmula utilizando a glicose, ela é correta, mas ela não representa toda a fotossíntese. A que melhor representa a fotossíntese é a fórmula de cima. 3 gás carbônicos mais 3 moléculas de água dão um gliceraldeído mais 3 moléculas de oxigênio. E por aí, a partir desse gliceraldeído, eu vou montando então os meus açúcares, desde os monossacarídeos até os polissacarídeos, beleza? E essa foi então a fotossíntese minuciosamente passada para vocês. Muita atenção. Como eu disse para vocês, bioquímica dá um pouquinho de nó na cabeça, mas o vídeo está bem tranquilinho aqui, com tudo muito separadinho, para que vocês não se percam dentro das explicações, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Antes eu deixar as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Deixo também aqui para vocês a dica do Articulando Podcast, podcast aqui do canal, que sai tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Google Podcasts, para que você possa ampliar o seu repertório para uma redação. E deixo, claro, o meu grande e carinhoso beijo a todos e a todas. Até a próxima!